Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre esse aumento de radiação cósmica, de raios cósmicos, que está acontecendo, durante o ano de 2019, 2018. Nós tivemos um aumento considerável da radiação cósmica. Exatamente, né? Então vamos falar sobre esse aumento, o porquê que está tendo esse aumento e algumas consequências, que podem acontecer, como danos à saúde, com relação a esse aumento da radiação cósmica, tá certo? Mas não é nada alarmante, mas exatamente, existe sim algum problema que pode acontecer, tá? Mas nada alarmante, tá certo? Então, vamos lá, fique no vídeo se você tiver interesse, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, seu recadinho. Vídeo, quando sai aqui no canal, é sempre um vídeo elucidativo e nunca alarmista. Então, compartilhe bastante esse vídeo. Vamos lá. Bom, vou começar aqui com esse gráfico, que mostra justamente a medição por balão estratosférico, que de 2015 até 2018, até o meados de 2018, onde foi feitas essas medições, 2019 ainda não saiu, tá? Houve um aumento de 18%. Houve um aumento de 18%. Isso, pessoal, é muita coisa. Tá? Em 3 anos, aumentaram 18%. Bom, um dos grandes problemas que acontece nisso aí é que, por exemplo, aproximadamente essa medição é feita semanalmente, tá? Então, balões meteorológicos voam e para a estratosfera, no caso aí sobre a Califórnia, e esses balões são equipados com sensores de radiação que detectam raios cósmicos. Eles são bem realistas, tá? Agora, os raios cósmicos, o que pode acontecer também? Uma das coisas que pode acontecer com os raios cósmicos é que eles podem semear nuvens. Tá? Os raios cósmicos eles podem semear nuvens, ou seja, aumentar a quantidade de nuvem, a nebulosidade. Então existe essa conexão entre os raios cósmicos e nuvens, apesar dela ter sido ainda um pouco controversa. Alguns pesquisadores falam que não, mas alguns outros falam que sim, que sustentam essa parte, que os raios cósmicos, eles ao atingirem a atmosfera da Terra, eles criam aerossóis que por sua vez semeiam as nuvens, ou seja, aumenta a nebulosidade. E isso, por que alguns simplesmente podem falar que não, e outros falam que sim? Porque simplesmente a cobertura de nuvens é um dos controladores do clima global. Tá? Então, se um raio cósmico altera a cobertura de nuvens, isso também seria um controlador do clima global. Tá? Eu sou da corrente que sim, tá? Os raios cósmicos eles aumentam sim a cobertura de nuvens. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso e mostrar os dados. E existem experimentos em laboratório, claro que laboratórios são experimentos controlados, mas que apoiam essa ideia de que os raios cósmicos eles aumentam, tá, a cobertura de nuvens, tá certo? Bom, outra coisa que pode acontecer com raios cósmicos é aumento de raios, disparo de raios. Por quê? Porque são partículas que vêm com alta de energia e quando colidem formam nuvens, e continuam colidindo e formam também essas partículas secundárias, raios cósmicos secundários, que também são partículas carregadas e ionizadas. Tá? Então, o que acontece? Esses íons eles podem desencadear elétrons na atmosfera, carregar mais ainda uma nuvem e ter um disparo de raios. Pode também acontecer em penetrar em aviões comerciais. Tá? No caso dos aviões comerciais, existe um problema que estão falando que teve um pequeno aumento na quantidade de câncer relacionado à aviação, mas ainda está em estudos. Por quê? Porque, primeiro, a radiação cósmica ela tem origem lá da profundeza do espaço, a chamada radiação cósmica galáctica. Existe também a radiação cósmica que vem do Sol. Tá? São partículas, que é diferente quando nós estamos falando desse tipo de radiação cósmica, nós estamos falando de radiação particular, ou seja, que são partículas, não são radiações eletromagnéticas como a UV, a infravermelho, a visível e outras. Tá? Então,
tudo isso depende do quê? No caso, esse nível, né, a própria blindagem de uma aeronave, de alguma coisa, ele depende também do tipo de radiação, né, e das propriedades do material, como densidade, número atômico e outras coisas mais. E tem que ser medido o quê? A dose que a pessoa vai receber. Tá? O problema da radiação é a dose, tá certo? Então, essa dose de radiação ionizante, tá? Ela, por quê? Por tempo. Né? Então, se você receber uma baixa dose de uma radiação ionizante que seu corpo seja capaz de absorver sem problema, essa radiação não vai fazer problema para você. Agora, se você tiver altas doses que vai acontecer de causar qualquer coisa no seu organismo, pode acontecer sim dessa radiação ionizante ter problema com você, tá? Mas, então, o que acontece? O que pode nos defender dessa radiação? No caso, é o campo magnético da Terra, né, e, principalmente, da radiação cósmica galáctica, o campo magnético solar, a chamada magnetosfera solar, a heliosfera solar, tá certo? Que protege a Terra das partículas que vêm do espaço. Então, essa blindagem, no caso, né, da própria natural do Sol, ela varia com ciclos, né? Ora um máximo, ora um mínimo. Então, quando o ciclo está no máximo, tá, esse ciclo, aquele ciclo de 11 anos, né, ciclo de Schwabe, 11 anos para cima, 11 anos para baixo, né? Então, esse ciclo ele pode durar 11 anos, né, e essa variação no Sol, nesse campo eletromagnético solar. E essa atividade do Sol, ele faz com que quando a própria quantidade de partículas, né, que vem do espaço, né, do raio cósmico galáctico, bate numa magnetosfera solar, né, num campo magnético solar bastante forte, ou seja, durante o máximo solar, esse campo ele desvia a maior parte dessas partículas. Tá? Agora, quando está entrando no mínimo, você consegue, as partículas, o que acontece? Consegue penetrar mais. E na Terra, além do campo eletromagnético também da Terra, tem fatores como latitude, porque em linhas gerais, né, o campo magnético da Terra ele é mais fraco, né, nos polos, tá? Justamente das linhas, né, que vai de um polo para o outro. Agora, por consequência, a radiação cósmica é mais elevada nos polos, tá? E decresce, né, em direção ao Equador. Tá? Agora, outra questão é a altitude. Por quê? Porque quanto mais alto, menor a camada atmosférica, mais fina ela é. Então você tem um bloqueio menor por colisão. Então, quanto mais abaixo, mais colisões vão ter, mais difícil vai ser o raio cósmico chegar até nós. Tá certo? E também tem um caso particular que são as tempestades solares. As tempestades solares, elas são, eu já falei aqui no canal, né, no caso, que são provocadas por erupções solares, né, quando elas chegam até a atmosfera da Terra, até o campo eletromagnético, elas formam essas tempestades solares, né, formando lá naquelas auroras boreais, aquelas coisas bonitinhas. Só que o que acontece? Quando elas se formam, há uma liberação, né, no caso, a erupção, a liberação excessiva, né, de massa coronal, dessas explosões solares, dessa ejeção. Então, quando elas chegam na nossa atmosfera, existe esse efeito, sim, de você bater e poder ter alguns problemas, como na aviação, tá? Também pode ter efeito na radiofrequência e também pode ter efeito na parte de satélite, tá certo? Então, agora ainda tem mais uma coisa, né? Além desse tudo que eu falei, de penetrar em avião, disparar raios e semear nuvens, existem estudos ligados aos raios cósmicos, a arritmias cardíacas, mortes súbitas cardíacas, tá? Na população em geral. Só que esse aí eu não sou expert, então não vou falar desse assunto, posso até trazer isso mais à frente, né? Trazendo baseado em estudos, tá? Então, houve sim esse aumento de raios cósmicos e vamos mostrar agora os dados, vamos fazer mais comparações, tá? Então tá aí, ó. Então, pessoal, trazendo esses dados, essas comparações, esse daqui é justamente um complexo lá em Honolulu, né, que é um observatório, né, de raios cósmicos,
né, que faz essa medição. Então, né, como eu disse, né, os raios cósmicos, né, têm uma ligação com o mínimo solar que está em andamento. Né? O campo magnético do Sol mais fraco, como eu disse, ele permite a passagem de raios cósmicos extras, né, entre na Terra e no sistema solar. No caso, a contagem de nêutrons do observatório, né, geofísico lá da Universidade Honolulu, mostra o seguinte, que os raios cósmicos que atingem a Terra em 2019, né, aqui, estão próximos do recorde da aeroespacial, que foi em 2009, tá certo? Então, nós podemos ver o seguinte, que há sempre essas variações que, ora, os raios cósmicos estão maiores, ora, os raios cósmicos estão menores, tá? Então, agora vamos entender o que está acontecendo aqui, por que aqui está maior, por que aqui está menor, por que aqui está maior, aqui está menor, tá? E vamos tentar entender um pouco isso aí, tá? Nós vemos que daqui até para cá teve uma tendência de decréscimo, tá? E aqui a partir de 2003, 2005, tal, teve uma tendência de aumento, tá? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Aqui nesse gráfico, nós temos aqui embaixo na figura, onde nós temos os ciclos solares, tá, representados, tá? E aqui os raios cósmicos lá de Honolulu. Então vamos lá. Aqui em mais ou menos depois de 85, 86, 87, teve um ciclo de mínimo, né, que foi entre o ciclo 21 e o 22. Tá? Então, nessa data aqui, ela compara aqui, ó, a esse pico de raios cósmicos. Tá certo? Então, o mínimo, um pico de raios cósmicos. Depois teve um ciclo de máxima. Né? Dentro do ciclo 22, teve um ciclo de máxima, um período de máxima. Aqui teve uma baixa de raios cósmicos. Depois, um período de mínimo solar e também um pouco mais de raios cósmicos. Depois, um período de máxima, deu uma diminuída, mas como esse período de máximo foi menor do que o anterior, tá? Vemos que teve um pouco mais de raios cósmicos do que o anterior, tá certo? Aí tivemos até agora o maior concentração de raios cósmicos, né, que foi nesse ciclo aqui, tá? Que aproximadamente 2008 e 2009, que em 2008, 73% do ano não tivemos manchas solares. Atualmente, em 2019, já estamos com 73%. Espera-se, né, que esse ano, tá, aqui depois teve, né, mais um ciclo de máximo, né, só que foi um máximo menor do que o máximo anterior, né, então teve o quê? Uma tendênciazinha de aumento de raios cósmicos com o decréscimo, tá, da atividade solar. Tá certo? E aí nós mostra aqui, ó, também um aumento aqui nos ciclos de mínimo, tá? Um aumento de raios cósmicos. Então, esse ano aqui onde nós estamos, né? Aproximadamente aqui, né? Nós estamos aqui entre 2019 lá, um pouquinho mais à frente, mas não tem problema, dá para ver que os raios cósmicos estão subindo novamente e provavelmente será o maior mínimo solar da era espacial até o momento. Tá? Estamos esperando que seja um grande mínimo solar e eu vou falar isso depois, por que será um grande mínimo solar. Tá? Bom, o que tem a ver isso aqui? Aqui nós vamos mostrar algumas atividades, tá, solar, onde nesse ponto aqui, tá, foi em 2003, né, e em 2003 tivemos, né, um período de máxima. Então, aqui nós temos um aumento de radiação, no caso, expelida pelo Sol, né? Aqui são tempestades, aqui são erupções solares, tá? E então nós temos aqui também que pode ter contribuído para uma diminuição aqui também na quantidade de raios cósmicos. Por quê? Porque durante nesse período aqui, tá? Durante nesse período, a heliosfera estava muito forte, com bastante atividade. Aqui, né, com esse período aqui, em 2009, o Sol mais calminho, tá? Então, mostramos aqui uma baixa nessa atividade de raios cósmicos, tá certo? Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? Não vou me delongar muito, mas mostrar justamente essa diferença de atividade, né? Quando o Sol está num pico de atividade, nós temos o quê? Nós temos menos raios cósmicos. Agora, quando o Sol está no mínimo de atividades, nós temos o aumento da concentração de raios cósmicos, né, galácticos.
Então, isso pode acarretar alguns problemas, como eu falei nesse vídeo, mas nada alarmante que possa trazer problema na atual condição da Terra, na atual condição do Sol. Tá certo? Então, fiquem tranquilos, não tenham medo, continuem fazendo tudo o que vocês fazem, tá? Não tenham problema, não fiquem alarmados, não tenham alarmismo. E é isso aí, é isso que eu queria deixar o recadinho. Mas obrigado a todos pela presença sempre, obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, não deixe de, quem puder, contribua com o canal, link na descrição. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo que já ajuda bastante, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.